Fala Sky, beleza galera? Tudo Oi, certo? pessoal, maravilha? Massa! Estamos aqui hoje para falar a respeito de um assunto super importante, que é a respeito de dízimos e ofertas. A gente quer falar um pouquinho sobre como a Sky entende isso e nós queremos passear um pouco pela Bíblia com vocês para trazer um entendimento bacana a respeito disso. E aí na fala do Rafinha tem duas coisas bem legais para a gente já ficar alinhado aqui. Primeiro, essa é a nossa visão. Boa. A gente não está julgando, condenando ou dizendo que outras visões estão erradas. É o que a Sky enxerga sobre o tema dízimos e ofertas. E o segundo ponto é, a gente não quer somente que você concorde com isso. A gente quer que você acompanhe os textos que a gente vai trazer como referência e você também se aprofunde, leia, debata, discuta, porque é um tema importantíssimo na igreja. A gente quer que isso crie maturidade. Boa. E para começar então, falando da primeira questão ali que o Thiago falou, né? Em momento nenhum a gente entende que existe certo ou errado nessa questão, especialmente não queremos condenar nenhuma outra prática que já existe. Por quê? Porque o principal exemplo de dízimo na Bíblia, a pessoa que começou o conceito de dízimo foi Abraão. Isso. E Abraão, ele é pré-lei, ou seja, antes de Moisés, Abraão já existia, né? Claro. E aí ele foi a primeira pessoa que dizimou, que fez a prática do dízimo. Ele que inventou, né? Ele que falou, vou dar 10. Exato, ele... Podia estar uma louca nele, ele podia falar assim, não, eu vou dar 8%, vou dar 14%, vou dar 40%. Foi algo que não foi Deus que falou para ele, foi ele que falou, eu vou dar dessa batalha aqui que a gente ganhou, eu vou dar 10%. Exato. E ficou nisso, sem nenhuma obrigatoriedade, não porque Deus mandou, mas simplesmente porque ele quis. Uma ação interna dele, né? Ele não ficou dando depois, né? Foi sobre aquele momento ali e pronto. E ele se encontrou então lá com o rei de Salém, e a ideia da oferta ali, do dízimo de Abraão, era que ele queria dar algo para alguém que era maior do que ele. Esse é um princípio que está envolvido no dízimo, que você reconhece e honra aquela pessoa que você entende que te abençoou, certo? Então, isso é uma coisa que permanece, eu acredito, assim, a ideia de que você reconhece a fidelidade de Deus para com você, você vai lá e oferta algo para Ele como gratidão, como uma oferta de gratidão. Então, e isso também nos permite que as pessoas podem dizimar se elas quiserem. Sobre esta ótica. Perfeitamente. Pode, eu dizimo. Por quê? Porque eu acho que eu quero fazer isso e eu acho legal, importante, e é o jeito que eu me relaciono com Deus com relação às finanças. Estabeleceu-se que é 10%, fechou, tá tudo lindo. certo. Isso. Então, o que nós estamos dizendo dízimo não é nem lei nem graça, dízimo, é uma prática que foi feita por Abraão, antes de tudo essa questão de lei ou graça. Tá? Então, eu acho que as pessoas são livres para continuar nessa prática, como o Thiago acabou de dizer. Acho que o legal também é o que não é, né? Segundo o que a gente tem entendido. O que não é, se eu não der 10% todo mês de tudo que eu ganho, o 90% de tudo que eu ganho não está abençoado ou está apto a ser consumido pelo devorador. Isto não é dízimo e não é nenhuma relação financeira saudável, na nossa opinião, com Deus. Exato. Isso é bem diferente do assunto que a gente falou de Abraão. O que não é para você? Não é isso. Não tem nada a ver com, se eu não der, eu não sou abençoado financeiramente. E eu acredito que esse muito do se não, eu não tenho, veio da lei. Isso. Que foi o segundo passo que a gente vê dízimos e ofertas na Bíblia. A gente vê que depois de Abraão, isso acabou se tornando um padrão e foi copiado e estabelecido como lei nos tempos de Moisés, ali quando o povo saiu do Egito. E se tornou lei até Jesus Cristo. E até ali, sim, existia uma consequência, né? A ideia de você dar dízimo era obrigação, você deveria fazer aquilo com toda a sua renda, com tudo aquilo que viesse a você. Então, sim, existia uma obrigatoriedade de você dar 10% de tudo aquilo que você arrecadou ou conquistou durante tal período de tempo. Depois disso, a gente vê Jesus. Isso. Eu não quero focar muito na lei, porque acho que a gente entende que dízimo faz sentido, pré-lei, e agora a gente está falando do que a gente mais acredita e como a gente quer praticar, que é como Jesus via isso. Tem um vídeo aí no canal, inclusive, que você pode encontrar, chama Novo Reino, Nova Vida.
Ele é uma série de vários vídeos que um deles a gente vai estar falando a respeito das ofertas, de como Jesus vê o dinheiro. E ele mostra isso lá no livro de Mateus, capítulo 6, onde ele fala que a gente não tem como servir a dois senhores. Perfeito. Ou você vai servir um, ou você vai servir ao outro. E o dinheiro, ele usa essa expressão quando ele fala do dinheiro, porque o dinheiro facilmente se torna uma preocupação e um foco na vida do ser humano. Porque hoje o dinheiro, ele é a maneira com a qual a gente compra, a maneira com a gente se alimenta, ou seja, todas as coisas que a gente conquista na nossa vida, hoje são dependentes do dinheiro. E aí Jesus fala, olha, cara, você não tem que focar a sua vida no dinheiro, você tem que focar a sua vida em mim, você tem que me servir, você tem que viver para mim e não viver para conquistar mais dinheiro, viver para ter muito dinheiro. Aliás, você não deve nem ficar arrecadando muito tesouro aqui, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então arrecade seu tesouro no céu, viva uma vida para a eternidade, não uma vida para esses teus 70 pequenos anos aqui nesse tempo de terra. Perfeito. Então, o que eu percebo muito, falando entre lei e graça, é que quando a gente muda para a graça, quando Jesus morreu e a graça foi estabelecida, as coisas se tornam muito mais radicais, muito mais sérias. Ou seja, aquilo que era antes obrigação, agora a gente tem e a gente deve fazer por amor e não mais por obrigação. E a questão do amor, ela é muito mais verdadeira e muito mais íntima. Se você ler Mateus 5, 6 e 7, você vê as mudanças de dentro para fora. E não mais, você tem que. Não, a pessoa cristã, ela pensa de dentro para fora. Então ela passa a ser generosa, ela passa a pensar no próximo, ela passa a abençoar, ela passa a doar, porque está dentro dela e não porque é uma obrigação externa. Então, quando a gente fala de oferta na Sky, começa aqui, sabe? Começa de uma atitude interna sua. Você, dentro de você, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus falou para você, nesse tempo, nesse mês, você passa a dar e ofertar. Porque, invariavelmente, para que as pessoas sejam alcançadas, para que as coisas aconteçam, existem custos, né? E esses custos precisam de recurso financeiro. Como que uma igreja, qualquer igreja funciona? Através de arrecadação, de dízimos e de ofertas, ou só dízimos, ou só ofertas, ou os dois. No caso da Sky são as ofertas. O que a gente quer acertar é a motivação dessa oferta. Perfeito. Né? Que a motivação em você ofertar seja correta, seja saudável. E é por isso que a gente tem se dedicado tanto a esse tema. Tem um texto bem legal que a gente usa bastante e percebeu a simplicidade como isso é feito. Eu vou olhar aqui para baixo para ler o texto. Está lá em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Ele fala assim, ó: lembre-se que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar sobre isso e decidir o que você vai ofertar. Esta medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que se alegra com a sua doação. 2 Coríntios 9, 6 e 7, versão A Mensagem. Para mim, esse texto ele resume o que a gente gostaria de viver como Sky. Ofertas, a gente não vai usar a palavra dízimo porque a gente acredita que aquilo que Deus falar no teu coração é o que deve ser feito. Se a gente lê Atos, a gente vê que as pessoas davam tudo que elas tinham. Tudo que elas tinham, elas depositavam aos pés dos apóstolos para que eles vivessem e a igreja continuasse crescendo. Aí eu não estou pedindo tudo que você tem, mas eu estou pedindo que você ouça Deus para dar a sua oferta. E conforme Ele te pedir, você age. É 10%? É 20%? É 30%? É 1%? Beleza. É nada. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E aí existem algumas dicas nesse texto que são bem importantes, né? Primeiro, dedique tempo a pensar nisso, né? Você não vai decidir isso 5 minutos antes de um apelo, né? Você não vai decidir isso naquele dia. Dedique tempo. Se você é casado, converse com sua esposa, né? Pense nisso. Pense nisso. Segundo, veja se isso não vai lhe fazer falta. Não adianta você dar algo que vai lhe fazer falta. E o terceiro, se você teve tempo para pensar e viu que não vai lhe fazer falta, avalie se ele não está sendo dado por coerção. Se de repente você está caindo numa mensagem que está te motivando a fazer essa oferta, mas está quase te coagindo a fazer isso. Se você passar por essas três dicas,
Aí vem o final, que é, por isso então, né, Deus fica feliz quando você dá, porque você está dando com alegria. Né? Você não está nem sendo coagido, não vai lhe fazer falta, e você teve tempo para pensar e orar e desfrutar dessa alegria que é ofertar. Eu acho que esses são passos importantes para você ofertar com saúde. Boa. É isso aí, galera. Acho que esse é um panorama do que a gente acredita. Com certeza a gente pode aprofundar mais. Existem ofertas especiais, existem muitas coisas que você pode fazer em relação a isso. Mas eu acho que os principais princípios são esses, sabe? Dê com alegria, saiba o que você está fazendo, não faça isso sob coerção, não faça isso sentindo que se você não fizer você não vai ter, Deus não vai te abençoar, Deus vai te abandonar, não, Deus é contigo, Jesus morreu por você. Eu acho que nada é maior do que essa prova de amor de Deus por você. Então, creia nisso e sim, traga sua oferta, seja generoso, saiba que você deve ofertar porque você vai estar honrando a Deus, você vai estar agradecendo a Deus e não por nada além disso, sabe? Tenha algo de dentro para fora e oferte a Deus dessa maneira. Eu acho que dessa maneira a gente vai sempre estar dando com alegria e honrando a Deus com aquilo que Ele nos tem dado. É isso aí. Boa? Boa. Valeu, galera. Deus abençoe. Medite sobre isso. Eu acredito que Deus pode expandir ainda mais esse pensamento em você. Deus abençoe vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.